Se a gente olhar aqui os Salmos, né, os Salmos de Davi, nós vemos várias passagens, né, que durante a dificuldade que Davi passou, quando ele se escondeu numa caverna, fugindo do rei, né, que queria matar ele. Davi, ele era um simples pastor de ovelha, ele era o menor entre seus irmãos, o mais fraco, né, e Deus honrou ele de tal maneira que Davi, do mais fraco, ele se tornou o mais forte e se tornou um herói da fé, né, e deixou uma história aí incrível para todos nós. E quando olhamos a Bíblia, vários desses heróis da fé, né, que eu disse aqui, Davi, Moisés, José do Egito e muitos outros, todos os heróis da fé passaram por grandes dificuldades. E eles têm uma personalidade em comum, né? Uma atitude em comum diante dessas adversidades, que é nunca desistir e sempre esperar no Senhor. Porque o Senhor, ele conhece a nossa vida, ele sabe as nossas lutas, os nossos desafios. Mas eu costumo dizer dessa forma porque Deus, ele nos testa para ver a nossa fé, para ver o que você consegue suportar. Porque às vezes nós pedimos nas nossas orações para que Deus nos abençoe, para que nos dê grandes bênçãos. Mas você precisa entender que grandes bênçãos, ela vem com grandes responsabilidades. Então, quando você quer crescer, né, no patamar de sua vida, pode ser financeiro, pode ser de uma família, pode ser de filhos, todas essas bênçãos exigem muita responsabilidade para que você possa recebê-la, né? Então Deus jamais vai te dar uma bênção que pode se tornar numa destruição na sua vida, por exemplo. Porque às vezes ele pode dar uma bênção tão grande que você não consegue suportar os desafios que ela vai te trazer, né? Davi, ele era um simples pastor de ovelhas, foi tocar instrumentos, né, no palácio do rei, e Deus foi o honrando. Mas só que Davi, ele começou a ser muito mais visado, né, a partir do momento que ele derruba o gigante Golias. Com uma simples pedra, ele acertou uma pedrada na testa do gigante e conseguiu derrubar um gigante que todo o exército estava temendo, tinham muito medo. Então Davi, ele ganhou uma notoriedade, apesar de ser o menor de seus irmãos. Com essa visibilidade, né, de ele ter matado um gigante, e muitas pessoas começaram a exaltar Davi por ter tido aquele êxito, o rei começou a ver uma ameaça no Davi. Falou assim, opa, esse menininho aí pode tomar meu reino, porque o povo está gostando muito dele. Começou uma perseguição para que ele não viesse a tomar o trono de Saul. E começou essa grande perseguição de Saul contra Davi. Davi foi para uma caverna, se escondeu do rei, porque você imagina, o rei, ele é dono de tudo, querendo matar Davi. Ou seja, todo o exército, todas as pessoas queriam tirar a vida de Davi. E ele foi para essa caverna, onde ele escreveu a maioria desses salmos. Então Davi, ele estava diante de uma grande dificuldade na vida dele. E nessa dificuldade, em todos os momentos, ele estava exaltando a Deus. E isso está registrado na Bíblia para que a gente possa ver. Então, por que eu estou citando aqui a vida de Davi? Porque ele é um dos heróis da fé que passou por grandes provações, grandes dificuldades, e ele permaneceu firme no Senhor. Essa é a única garantia de vitória que nós temos diante de qualquer dificuldade, nós nos fortalecemos na rocha que é o Senhor. E sempre lendo a palavra, o livro da sabedoria milenar, que é a Bíblia, mais de 2000 anos ela foi escrita, e até hoje nós temos um manual de vida aqui, que para todas as situações, qualquer dilema que a gente possa enfrentar hoje, nos dias atuais da sociedade, de dificuldades, de doenças, não importa o que seja, a Bíblia, ela tem o recado para você, ela sempre vai te dar uma orientação e uma direção para sua vida. Eu vou ler um outro salmo aqui, que também Davi, né? Por isso que eu contei toda essa história de Davi se refugiando na caverna, fugindo do rei que queria tirar a sua vida. Então, Salmo 91, esse é muito conhecido, mas eu vou ler aqui novamente para que fique registrado isso no seu coração. E a gente vai entrar mais a fundo no assunto aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando você vai para o esconderijo do Altíssimo, que é se refugiar em Deus, a sombra do Onipotente, então você vai ficar ali à sombra de Deus e ele vai te guardar de qualquer situação que você esteja passando na sua vida. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Confia em Deus sempre em todas as dificuldades que você estiver enfrentando. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro, gente, é a arapuca. Então, o inimigo, ele arma ciladas na nossa vida para tirar a gente do foco, que é Deus. Ele tenta, a todos os momentos, colocar arapucas para que você caia e saia da presença de Deus. Mas Deus, ele te livra até mesmo das arapucas, né? Quando o inimigo prepara uma cilada para você, ele te tira dessa cilada. Como diz aquela série que passava na Globo, né? É cilada, Bino. Deus, ele te orienta. Ele te tira dessas ciladas, do laço do passarinheiro.
e da peste perniciosa, né? Com uma doença grave. Ele também te cura, ele tem o poder para fazer isso. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que forte essa parte, gente. Que 1000 vai cair do seu lado, 10.000 na sua direita, mas você vai permanecer intacto. Porque você vai estar no refúgio de Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus por isso, gente. Então, mais um salmo de Davi diante de uma dificuldade que você imagina nos dias atuais, por exemplo, o presidente da República querendo te matar, querendo a sua cabeça a qualquer custo. Como você reagiria diante dessa situação? Como seria a sua atitude perante a um ataque desse tamanho? Você tentaria encontrar forças nos seus próprios braços e ir para a guerra? Ou você descansaria no esconderijo do Altíssimo, né, que é o esconderijo de Deus? Isso é muito importante, gente, porque nos dias atuais nós vemos pessoas que às vezes sofrem grandes dificuldades e conseguem suportar, conseguem seguir caminhando, apesar da luta. E muitas pessoas que um pequeno problema já deixa essa pessoa trancada no quarto, com muitas doenças, né, atuais, cai em depressão, ansiedade, a pessoa já quer desistir da vida por conta daquele problema, que às vezes para uma pessoa pode ser pequeno, mas para aquela pessoa é um problema gigantesco. E nós vemos pessoas, às vezes com doenças terminais, clamando pela vida, com grandes dificuldades. Mas o que eu quero dizer para você, gente, é que não importa o tamanho que seja a sua dificuldade. Aqui tem um caminho para você. Aqui tem uma segurança para você. Que ele está falando aqui, que quando você está com ele, você descansa abaixo de suas asas. Você vai estar à sombra do Onipotente. Mas, Rafael, você está falando isso porque você não está passando pelo meu problema. Eu estou com uma dívida gigantesca, eu estou com meu filho no hospital. Gente, não existe problema que não seja possível para Deus resolver. Mas para isso você precisa ter fé nele. Esse é o princípio de tudo. Deus, ele se alegra quando você acredita e quando você coloca a sua vida na mão dele. Mas isso não quer dizer que você só vai colocar na mão dele e deixar de lado aquele problema. Não. Peça sabedoria que Deus, ele vai te dar um caminho, uma direção para que você consiga se livrar desse problema. Mas a minha doença é terminal, o médico já falou. Na Bíblia a gente vê vários relatos que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. A filha de um comandante do exército que estava morta, ele ressuscitou. E eu já tive um milagre desse na minha vida. Inclusive meu milagre está chegando essa semana aqui em Orlando, que a minha mãe, que eu já falei aqui em um outro podcast, a minha mãe teve um problema na vesícula. Ela demorou para operar. Quando o médico foi operar ela, já estava toda contaminada, com infecção generalizada. Mas ela não morreu na cirurgia. Mas o médico falou, olha, sua mãe, ela vai ficar... O coração dela só está batendo por causa dos remédios. Ela está em coma e já se prepara que ela não vai sair dessa. Quando eu recebi essa notícia, a primeira pergunta que eu fiz foi, ela ainda tá viva? Ainda tá viva. Eu peguei e falei assim, enquanto ela estiver viva, ainda tem esperança. E na Bíblia fala que mesmo que ela tivesse falecido, eu ainda teria esperança. Porque Deus, ele tem um plano para nossa vida. E se fosse o plano dele levar minha mãezinha, ele teria feito. Mas com certeza ele tem um plano muito maior na vida dela, porque ela ficou em coma todo esse tempo e eu aqui fiquei com muita fé. Porque eu falei assim, enquanto tem vida, ainda tem esperança. A minha mãe ficou em coma mais ou menos uns 20 dias. E ela saiu sem sequela alguma. Os médicos falaram que isso foi um milagre. Mas para mim, eu tenho certeza absoluta que foi a minha oração, a minha fé em Deus. Gente, eu posso ser tudo, mas um cara de fé eu sou. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito em tudo. Eu acredito que quando um problema vem é para me deixar mais forte. Acreditando que Deus está colocando aquilo na minha vida. Eu acredito também que quando uma coisa é tirada de mim, eu tenho fé em Deus, que é Deus que está tirando aquilo da minha vida.
Porque Ele sabe do meu futuro, Ele sabe o melhor para minha vida. Então eu tenho fé em tudo que acontece na minha vida, eu tenho fé nele. Claro que muitos dos problemas que enfrentamos no dia de hoje são às vezes erros do passado. Mas Deus, Ele te dá sabedoria para você entender a raiz daquele problema, o porquê que você está passando por aquilo. Então peça sabedoria sempre para Deus, que Ele vai te dar uma direção, vai te dar um caminho para você se livrar dessa peste perniciosa, desse problema gigantesco que você tem na sua vida. Então, gente, a pergunta, né, que eu quero deixar para vocês: quem é você diante da dificuldade? Quando o problema bater na sua porta, você ter certeza que Deus é o caminho, é a direção, é a força que você precisa, independente do que seja. Não deixe o inimigo utilizar a sua mente para deixar o seu problema ainda maior. Porque a pessoa, quando tem um problema, às vezes um problema pequeno já deixa a pessoa totalmente desanimada, sem esperança. Porque o inimigo, ele age na nossa mente, né? Então ele começa a plantar sementinhas, que é aquele problema que você está passando. Nossa, esse problema é insolúvel. Nossa, você não vai conseguir resolver isso. Olha, esse problema aí para você vai te derrubar. Esse aí vai te falir, esse aí vai te quebrar, esse aí vai te deixar de cama. Se você começa a dar ouvidos para essas sementes do inimigo na sua cabeça, ele te derruba. Ele te bota em depressão numa cama, num quarto, e não te dá ânimo, não te dá força nem para você levantar. Porque você está ouvindo as vozes erradas. Quando você se fortalece na Bíblia, o seu coração se enche de esperança. E não importa o que seja, gente. Nós vimos aqui a Carol, no testemunho dela, a filha dela recebeu um diagnóstico médico que ela tinha uma lesão cerebral e que ela ia ter problema no cérebro, ela não ia se desenvolver como qualquer outra criança por conta dessa lesão. E ela foi, ela orou, ela teve fé em Deus que ela ia ser curada. E um certo dia ela voltou no médico para ver, para provar a fé dela. E o médico falou assim: eu não sei o que está acontecendo, ela não tem mais esse problema, ela não tem mais essa lesão. Sabe por quê? Porque a Carol, ela teve fé em Deus, ela acreditou que o que está aqui na Bíblia é verdade. Esse livro, gente, já tem mais de 2000 anos e ainda assim é um manual para nossa vida. Mas você precisa crer sem duvidar. Creia sem duvidar, porque Deus, Jesus Cristo, passou nessa terra para nos deixar os ensinamentos, para deixar um exemplo para nossa vida. Então não desanime diante dos problemas. Deus está com você, mas você precisa entregar a sua vida para Ele e deixar Ele cuidar de você. Porque Ele vai te cuidar. Ele vai te dar inteligência e sabedoria para você lidar com qualquer situação. Mesmo que esse problema tenha sido de erros do seu passado. Mas o que você precisa fazer é entregar a sua vida para Jesus, que Ele vai te dar a sabedoria para você sair de qualquer um deles. Ah, mas o meu problema é uma doença terminal. Gente, o diagnóstico médico pode ser mudado com a sua fé em Deus. Você tem o poder de mudar isso. Você tem o poder de mudar isso. Mas Deus, Ele sabe o nosso caminho. Existem doenças, claro que às vezes foi por um erro do passado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, que fui um fumante por muitos anos. Se eu tiver um câncer de pulmão, foi Deus que colocou aquele problema na minha vida? Claro que não, foi os erros do meu passado. Mas Deus, Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de curar. Se Ele tiver planos para minha vida ainda, Ele vai te curar. Ele te tira desse laço, da peste perniciosa. Ele te tira de um câncer, Ele te tira do problema. O problema que for, não importa. O que você precisa é confiar nele, entregar a sua vida para Ele. Que não existe gigante que vai te derrubar. Independente das aflições que você estiver passando, Deus, Ele vai te sustentar.